Olá, eu sou o professor Raiman e no Fontes Franciscanas de hoje nós faremos uma pequena reflexão sobre os ministros da Ordem Franciscana Secular. Talvez você que está assistindo esse vídeo, que não é franciscano, você não entenda muito bem como funciona a organização da Ordem Franciscana. Eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando direitinho, o que é a Ordem Franciscana Secular, para você entender melhor o que é o ministro. O ministro da Ordem Franciscana Secular, ele é como se fosse assim o líder, Então, cada grupo, cada fraternidade tem o seu ministro. Depois nós temos o ministro regional, o ministro nacional e o ministro internacional. Isso é muito semelhante também na Ordem dos Frades Menores, tá? Mas nós vamos focar aqui com base nas fontes franciscanas, certo? Mas nós vamos focar para a nossa realidade da Ordem Franciscana Secular, ok? De acordo com Tomás de Celano, que é um grande biógrafo de São Francisco de Assis, certa vez o santo fez uma descrição de como ele imaginava que deveria ser aquele que seria seu sucessor como ministro geral na Ordem dos Frades Menores. Francisco teria dito que deve ser um homem de vida austeríssima, de grande discrição, de fama intocável, um homem que não tenha amizades particulares, para que não tenha mais amor por uma parte, gerando um escândalo no conjunto. Um homem amigo do esforço pela oração, que reserve algumas horas para a sua alma e outras para o rebanho que lhe foi confiado. Deve começar logo de manhã com a missa, recomendando a proteção divina de si mesmo e o rebanho em longa oração. Depois da oração, deve colocar-se em público à disposição de todos para ser depenado, para responder a todos, para atender a todos com mansidão. Deve ser um homem que não olhe as coisas pelo ângulo sórdido do favoritismo, que se preocupe tanto com os menores e os simples, quanto com os instruídos e os maiores. Um homem que, mesmo que se distinga pelo dom da cultura, se destaque mais ainda pela simplicidade e que cultive a virtude. Um homem que deteste o dinheiro, que é o que mais prejudica nossa profissão de perfeição, e que, chefe de uma ordem pobre, possa ser imitado por todos, sem jamais abusar da bolsa. Para si mesmo, deve contentar-se com o hábito e um livrinho de notas. Para o serviço dos frades, com a caixa de penas e o carimbo. Não seja colecionador de livros, nem muito entregue às leituras, para não roubar de seu encargo o que dá aos estudos. Deve ser um homem que console os aflitos, porque é o último refúgio dos atribulados. Para que, se não tiver os remédios para a saúde, os enfermos não acabem se desesperando. Para amansar os atrevidos, humilhe-se, ceda alguma coisa de seus direitos, para ganhar sua alma para Cristo. Não feche as entranhas de sua misericórdia para os egressos da ordem, pobres ovelhas tresmalhadas, sabendo que são muito fortes as tentações que podem levar a essa queda extrema. Quisera que todos o respeitassem por fazer as vezes de Cristo,
e que o atendessem com bondade em tudo o que for necessário. Mas também seria oportuno que ele não se alegrasse com as honras e não tivesse maior prazer com os favores que com as injúrias. Quando precisasse comer por estar enfraquecido ou cansado, que preferisse fazê-lo em público e não às escondidas, para que os outros também não fiquem envergonhados de alimentar seus corpos enfraquecidos. Cabe principalmente a ele distinguir as consciências escondidas, descobrir a verdade em seus veios mais profundos e guardar seus ouvidos dos falatórios. Enfim, deve ser tal que jamais macule a beleza austera da justiça pelo desejo de preservar a própria honra e veja em seu alto ofício mais uma carga que um cargo. Mas para que a excessiva mansidão não favoreça a moleza e para que a indulgência demasiada não acabe com a disciplina, ame a todos, mas saiba também ser temido pelos que praticam o mal. Gostaria que tivesse companheiros cheios de virtude, que como ele dessem exemplo de todas as coisas boas. Austeros consigo mesmos, fortes diante das angústias, mas também devidamente afáveis para receberem com santa alegria todos os que chegarem. Portanto, meus irmãos, era assim que São Francisco gostaria que fosse o ministro-geral da ordem. Mas sabemos que o feliz pai queria que todos os ministros provinciais tivessem essas mesmas qualidades, embora elas devam brilhar de maneira especial no ministro-geral. Desculpa interromper o seu vídeo, mas é um assunto muito importante. Nós viemos lhe pedir ajuda. A nossa família evangeliza através da internet com vídeos diários e contamos com a sua caridade. Mande um Pix para nós de qualquer valor por mais insignificante que possa parecer, porque o pouco com Deus é muito. A chave Pix está aparecendo aqui na tela. Deus lhe pague e recompense. Com base nisso, nos perguntamos: como são os ministros da Ordem Franciscana Secular? Ministro local, ministro regional, ministro nacional e ministro geral. Eles têm essas qualidades todas que Francisco pediu? Vamos deixar essa reflexão sobre os ministros da OFM, a Ordem dos Frades Menores, para eles, para os frades menores, fazendo desde já um apelo para que eles reflitam sobre as palavras de Frei Francisco e percebam onde estão acertando e onde estão errando, sempre com o propósito de melhorar. Como franciscano secular, quero me ater a falar sobre os ministros da OFS. Será que é possível adaptarmos os ensinamentos de São Francisco para a nossa realidade? Geralmente, nossos ministros são homens ou mulheres já de meia idade, casados, com filhos, muitas vezes com netos, e com vários outros compromissos além da Ordem Franciscana Secular. Gostaria que cada franciscano secular que assista esse vídeo pudesse lembrar-se agora, nesse momento, do seu ministro. Não para julgar as ações dele, a pessoa dele, mas para julgar se você votou bem no capítulo eletivo. Seu ministro local é uma pessoa de fama irrepreensível, um espelho da disciplina? Afinal, existe isso? Nós nos queixamos que o povo brasileiro não sabe escolher os seus representantes, não sabe votar para presidente da República, para senador, para deputados, para governador,
para prefeito, para vereador, para síndico do prédio, não é verdade? Né? Para presidente do Grêmio Estudantil e etc, etc, etc. Mas nós sabemos votar para ministros, nós, franciscanos seculares, sabemos votar? Sabemos escolher o ministro? Ou tudo que pensamos no dia do capítulo é em não sermos votados? Tomara que ninguém vote em mim, né? Então, eu já fui ministro da minha fraternidade em Balneário Camboriú, né? Lá em Santa Catarina, a fraternidade São Luquécio e Bonadona. Tá? Eu acredito que os meus irmãos não souberam votar. Porque se eles soubessem votar, eles não teriam me escolhido. Né? Porque de todos aqueles ali, eu era o pior. Né? Muito longe de ter as qualidades que nosso seráfico pai Francisco de Assis narrou aqui nas fontes franciscanas e que eu acabei de repetir para vocês. Hoje, Maria Carolina e eu, que somos franciscanos seculares, não participamos mais da fraternidade. Afinal de contas, a fraternidade fica a mais de 1.300 quilômetros de distância da nossa casa, que viemos morar aqui no Noroeste Fluminense, né, aqui no estado do Rio de Janeiro. E aqui na nossa cidade não tem ordem franciscana secular, aqui nas cidades próximas não tem ordem franciscana secular, portanto, nós somos os guardiões do carisma aqui na nossa casa. A nossa casa, a nossa família é uma pequena fraternidade. Quem sabe um dia a gente consiga, né, erigir uma fraternidade aqui na cidade, etc, etc. Mas isso são coisas que tem que estar no coração de Deus. Né? Se estiver no coração de Deus, um dia vai acontecer. Senão, nós vamos continuar vivendo, somos franciscanos, temos uma marca indelével, né? Seremos franciscanos aqui nessa terra até o final da nossa vida e depois, se formos para o céu ou se formos para o inferno, lá seremos franciscanos também. Mas o fato é que hoje, como uma família que é guardiã do carisma, eu sou o ministro desta pequena fraternidade. E essa reflexão, ela me faz pensar muito, né, nas minhas atitudes enquanto pai, enquanto esposo, né, se estou correspondendo com as expectativas de nosso seráfico pai Francisco de Assis. E agora você que não é franciscano secular, que você não tem o carisma franciscano, que você gosta de assistir esses vídeos porque você gosta de conhecer um pouquinho mais sobre a história de São Francisco, reveja. Lá desde o início, quando eu comecei a colocar todas aquelas características que São Francisco gostaria que tivesse o ministro superior da ordem, e tenta colocar na sua vida, no seu estado de vida, dentro da empresa que você trabalha, se você é solteiro, se você é casado, se você é seminarista, se você é religioso, se você é filho, né, mora com seus pais, se você está vivendo uma vida irrepreensível, se você está buscando realmente ser santo. Porque, meus irmãos, nós nascemos, nós viemos a esse mundo para amar e servir a Deus. E um dia nos unimos com Ele no céu. E para isso, nós precisamos ser santos. Que Deus os abençoe. Paz e bem.